Eu queria iniciar agradecendo a Kate Lloyd Thomas, que preside o grupo de pesquisas na Inglaterra, e a João Marcos Lopes, que preside o grupo de pesquisas no Brasil. É uma honra muito grande para mim estar aqui falando com vocês. E, ao mesmo tempo, é bastante estranho, porque esse texto que eu vou comentar, que vocês vão estudar durante esse seminário, tem mais de meio século já de existência. Ele foi pensado a partir do fim dos anos 50 até o fim dos anos 60, foi exposto pela primeira vez em público nos anos 1968 e até 1970, num curso que eu dava na FAU de São Paulo, sobre estética do projeto. E essa foi a primeira apresentação pública, foi simplesmente oral. Eu já tinha notas, evidentemente, mas o livro mesmo não estava escrito. Ele foi seguida, essas aulas foram seguidas de um documento que eu escrevi assim que cheguei na França, para servir de orientação para a programação da Escola de Arquitetura de Grenoble. E depois, em 1975, eu escrevi o texto tal qual vocês têm agora. É um texto bem velhinho, portanto, e ele contém certos defeitinhos, etc., que nós vamos, depois, durante o seminário, tentar corrigir. Eu queria começar com lendo uma frase do Marx, que, na verdade, eu não conhecia quando escrevi o texto, mas eu li bastante mais tarde, porque o livro faz parte de um manuscrito entre 1861 e 1863, que só foi publicado mais tarde. Pelo menos eu só tomei conhecimento desse texto mais tarde. A frase é a seguinte: toda a transformação do trabalho, da força de trabalho, em capital é em si ato de troca entre capital e trabalho. Esta transformação é posta apenas no ato de produção mesmo. Tem uma frase bem curtinha que o Marx desenvolve nesse manuscrito bastante. Resumindo, porque a linguagem é meio atrapalhada e tem termos filosóficos aqui que tem um sentido muito preciso na filosofia, mas para nós tem um sentido muito mais amplo, etc. É a aquisição de pôr e supor, o pressupor. A força de trabalho entra em relação com o capital em dois momentos diferentes. Primeiro é na circulação. O proprietário da força de trabalho, o trabalhador, vende a sua força de trabalho para o capital e é pago em retribuição. Teoricamente, na esfera da circulação, a troca é absolutamente justa. Ela é o valor da força de trabalho contra o valor do dinheiro que é pago por essa força de trabalho. Isso é teoria, mas praticamente é assim que as coisas se passam. A força de trabalho só realmente entra na efetividade, é força de trabalho, quando ela vai para o canteiro de obras, quando ela é aplicada já aos materiais e os instrumentos de trabalho que o capital põe à disposição do trabalhador. É somente aí que realmente o que é pressuposto pelo ato de compra se efetiva realmente. Isso é, a força de trabalho entra em operação. Isso praticamente poderia resumir todo o conteúdo do livro, O Canteiro de Desenho, porque trata exatamente disso, ver essa força de trabalho em ação no canteiro. A arquitetura nova e o desenho canteiro, como se quiserem chamar, é basicamente isso, estudo da produção concreta, real, efetiva da arquitetura. O desenho, nesse sentido, a primeira função do desenho não é fazer um prédio bonito, não é fazer um espaço bem organizado, etc. A primeira função, cronologicamente, do desenho é ir para o canteiro para que os trabalhadores possam, através desse desenho, construir alguma coisa. Nesse sentido, nesse momento, ela é equivalente àquilo que o Claude Lévi-Strauss
chama forma de tipo zero. Ela pode ser qualquer coisa. O importante é que os trabalhadores possam, pouco a pouco, por matéria, construir aquilo que está ali, aquela ordem de serviço que vem escrita no desenho. Isso é importante, porque desmente um pouco a realidade do canteiro. Nós, Rodrigo e eu, desde o começo da escola, no segundo ano, já nos inscrevemos no Partido Comunista e começamos a ler o Capital. Quando tivemos contato em Brasília com canteiros gigantescos, horríveis, etc., nós começamos a nos inquietar. Como a arquitetura, uma atividade tão, aparentemente, tão bonita, tão generosa, podia ser executada, posta na realidade, através de meios tão nojentos, tão desastrados, tão horrorosos, como os que a gente via no canteiro de obras. E fomos, obviamente, procurar um tipo de explicação no Marx. E encontramos rapidamente, no começo do Capital, nos capítulos 13, 14 e 15, o suficiente para poder classificar que tipo de produção a construção envolve. E podemos caracterizar essa produção como sendo uma manufatura, nem um artesanato, nem uma indústria, nem era coisa feita à mão somente, nem incluía muito maquinário. As máquinas no canteiro de obras são máquinas bastante simples, bastante elementares. Na manufatura, ao contrário, ela é baseada fundamentalmente na mão de obra, no trabalho humano, na força de trabalho. Os canteiros de Brasília não precisava nem muita análise, bastava ver aquela quantidade de gente enorme em todos os canteiros da capital e para atinar, ver que aquilo era um tipo de trabalho especial, diferente. As máquinas eram raras, um guindaste, uma betoneira, uma serra elétrica, coisas desse tipo, instrumentos bastante primários. O que caracterizava a manufatura é essa quantidade enorme de gente e precisaria estudar isso um pouco mais de perto, porque em Marx há dois tipos de manufatura: a manufatura heterogênea e a manufatura que eu chamava serial, e parece que agora vocês chamam homogênea. Não sei bem se é assim. A manufatura heterogênea pressupõe pré-fabricados. Ela reúne coisas que foram fabricadas em outras indústrias, em outros lugares, etc. Mas há um momento final, que é o momento da montagem, que é feito pelo trabalho humano, pelas mãos dos trabalhadores, não por linhas de montagem, não por máquinas. E o outro tipo é o serial. Bem cedo, eu era ainda estudante, fiz duas experiências simultâneas. Uma de manufatura heterogênea e uma de manufatura serial. Eram duas casas de amigos e eu pude experimentar, testar essas duas maneiras de produzir da manufatura. E rapidamente deu para ver que a manufatura heterogênea, que exigia um trabalho prévio, bastante grande de preparação, de pré-fabricados, etc., não havia condições no Brasil para isso. A casa do Boris Fósforo é tipicamente pensada em termos de manufatura heterogênea. E no canteiro de obras tivemos bastante problemas pela fraqueza do material, pela fraqueza da preparação. A outra experiência da manufatura serial, que foi a casa do Bernardo Isler, de Abóboda, foi muito mais bem sucedida. E foi ela, de uma certa maneira, nos levou a preferir esse tipo de manufatura. Ora, esse tipo de manufatura serial, ela é baseada na sequência de equipes de trabalho. Uma equipe entra, faz alguma coisa, depois vem outra, trabalha no que já foi, sobre o que já foi feito, continua com a sua especialidade e assim vai até o fim da obra. Ora, o que a gente vê no canteiro de obras é tudo menos uma sucessão
bem pensada. Ao contrário, as equipes fazem pedacinhos de trabalho, depois saem, depois voltam, depois outra equipe vem, faz outro pedaço. É uma desorganização enorme. Não há nada do que corresponda a essa definição, sucessão de equipes de trabalho. É uma esbarrão de equipes de trabalho, uma cacofonia de equipes de trabalho. Isso não é acaso, é voluntário. Em Grenoble, já nós fazíamos, consultávamos vários profissionais da construção, e eu me lembro de um chefe de trabalho que dizia: eu organizo o cronograma de tal maneira que as equipes têm parte do seu tempo previsto superposto, para elas brigarem entre elas, para criar atrito entre elas. A tal da sucessão é programada para não existir. Isso significa, o Marx desenvolve bastante isso, nesse sentido que o trabalhador coletivo, como a gente chama, entre aspas, o conjunto dos trabalhadores, é alguma coisa que, na verdade, não pertence aos trabalhadores. A reunião desses trabalhadores é feita externamente pelo capital, primeiro que compra isoladamente os trabalhadores, um por um, e em seguida os reúne no canteiro de obras e dá um desenho pronto para que eles executem. Esse desenho, todos vocês sabem, arquitetos disso, é pensado, é elaborado, tendo como critérios a forma, o jogo dos volumes, o funcionamento do espaço, a elegância da forma e coisas desse tipo. O desenho parte do edifício teoricamente pronto. A gente faz de trás para diante a construção, né? Portanto, é alguma coisa de imóvel, já no espaço. Nós falamos de espaço arquitetônico, não falamos do tempo arquitetônico, nunca. Entretanto, a manufatura é, sobretudo, tempo, é desenvolvimento de uma operação, depois é o desenvolvimento de outra operação e assim por diante. Essa contradição entre a temporalidade da produção e a espacialidade do desenho arquitetônico diz bem a contradição que existe entre aquela primeira parte da compra de força de trabalho e essa segunda parte. Se na primeira parte é pressuposto uma igualdade, uma justiça na troca, na segunda parte, no canteiro, é o contrário. É um senhor, é um dono do capital que dá ordens para os trabalhadores. Aquela igualdade desaparece completamente e, ao contrário, é uma hierarquia forte que se instala para poder realmente explorar o trabalho do canteiro de obras. O nosso trabalho da arquitetura nova se dedica quase que exclusivamente à questão do canteiro de obras. Eu vou voltar a isso mais tarde, mas só para mostrar uma primeira diferença, em vez de partir da obra completa, estática, imóvel, tal como nós imaginamos, e desenhar essa obra pensada no espaço, com tudo que isso possa incluir, como funcionamento, beleza, tudo, nós fazíamos exatamente o contrário. Nós pensávamos a evolução da construção e era essa evolução que, pouco a pouco, ia determinando o que nós iríamos fazer. Essa mudança é radical em termos de como pensar arquitetura, de como imaginar o desenho de arquitetura, de como imaginar o que construir. O nosso desenho é guiado fundamentalmente pelo tempo, pelo desenvolvimento da produção durante um ano, meio ano, dependendo da obra. Isso muda tudo, tudo. O exemplo típico e mais simples que eu posso dar é o da abóbada mesmo. Normalmente, numa casa, tem fundação, parede, teto, e já quando eu digo fundação, parede e teto, são várias equipes de trabalhadores diferentes que entraram, que depois vão voltar, que depois vão desaparecer.
essa divisão desse tipo, nós conseguimos fazer desaparecer com a abóbora, que é uma mesma equipe de pedreiros que faz a fundação, faz as paredes e faz a cobertura, toda ela. 3 etapas do desenho normal viram uma etapa que vai do começo até o fim, com uma totalidade, com uma inteireza. Essa maneira de ver obriga a rever toda a maneira de pensar. A gente não dá para pensar porta, janela, telhado. Isso não funciona mais quando você pensa na produção. Você tem que pensar, entra a empresa de pedreiros, o que ela faz, como ela desenvolve o trabalho, quando que uma etapa do trabalho vai estar pronta, completa. Depois de feita a abóbora da cobertura, o enchimento pode ser feito pela mesma equipe de pedreiros, se for o caso, mas também pode ser feito por marceneiros ou por outro tipo de tecnologia, metal, por que não, lá dentro, né? Pensando a arquitetura dessa maneira, a gente acaba com aqueles choques, com aqueles barrões, com aquela cacofonia que é um canteiro habitual. Eu vou parar por aqui, porque mais tarde, no fim, eu vou voltar a essas mesmas coisas. Mas eu quero agora voltar ao nosso trabalho crítico. Falando assim, resumindo, parece simples, mas isso demorou anos e anos e anos, nós tendo dificuldade para encontrar solução para aqueles barrões. Quando você segue a produção em detalhe, você vê que quase tudo que nós fazemos, nossos critérios mesmo, são critérios que não cabem no canteiro. Por exemplo, as linhas de harmonia que a gente tem mania de fazer, né? Isso aqui vai combinar com aquela coisa lá. Só que um é feito em janeiro, outro no ano seguinte. E, entretanto, elas têm que estar de acordo uma com a outra. Ninguém sabe muito bem por quê. As linhas harmônicas, as linhas graciosas do desenho, dão um trabalho para fazer, nada mais complicado a fazer do que um volume no espaço. Quando a gente faz a crítica de tudo isso, é bastante difícil. Cada ato do canteiro precisa ser decomposto entre, de um lado, a técnica construtiva real, como fazer, e, de outro lado, tem que ser visto como essa técnica, de certa maneira, vai ser organizada no canteiro para que possa dominar, através dela, o corpo operário. Quando se faz a crítica, é importantíssimo você não só fazer a crítica das contradições atuais, mas fazer a crítica da origem dessas contradições, da história dessas contradições. Isso tem pouco no livro Desenho Canteiro, um resuminho lá no fim. E o meu trabalho aqui na Europa, como o meu diploma não é reconhecido, ficou muito mais ligado a desenvolver a teoria e desenvolver a história da arquitetura. E quando a gente vai para a história da arquitetura, a gente vai vendo essas coisas nascerem, essas contradições, esses barrões, todo esse desencontro. Tudo isso foi fabricado, foi produzido, foi armado, foi tramado. Na Europa, no século VIII, começa o feudalismo. Isso é uma grande dispersão. O pessoal abandona as cidades, o pessoal vai se reunir em torno de castelos, e as cidades praticamente desaparecem. Muitas delas sumiram realmente. Lá pelo meio do século XI, 1150 mais ou menos, 1050 mais ou menos, começa a haver um movimento de retorno. As pessoas começam a voltar para as cidades lentamente. Entre o fim desse período de dispersão e o começo do trabalho de retorno às cidades, há um período que corresponde mais ou menos ao românico, à arquitetura românica. Essa arquitetura era feita com aquilo que eu chamo cooperação simples desenvolvida. Ou seja, são trabalhadores praticamente todos iguais,
todos mais ou menos com a mesma habilitação, mesma capacidade, que se reúnem, uma espécie de estrutura bem relaxada, bem vaga, e discutem e decidem tudo coletivamente. Esses são os trabalhadores que constroem Românico. Eles são absolutamente autônomos e não há um projeto quando eles vão fazer, é um esboço. Muitas vezes nem esboço, ele é traçado no chão diretamente, a planta, e daí, através da tecnologia que esses trabalhadores têm, isso é desenvolvido, montado, etc. É preciso lembrar também que, quando há essa dispersão na Europa feudal, a tecnologia desaparece praticamente. É um recuo técnico muito grande. E eles têm, de uma certa maneira, mesmo os trabalhadores da construção, têm que se reformar, têm que se habilitar novamente. E, curiosamente, isso é feito através de dois fatos históricos bastante marcantes. Um é a invasão dos mouros na Espanha. No fim do século IX, X, começam as guerras para expulsá-los da Espanha. E em alguma dessas batalhas que os europeus ganham, eles fazem prisioneiros. E nesses prisioneiros há técnicos de todo tipo, há cantores, há dançarinos, etc., mas há também pedreiros, marceneiros, etc. A Europa pega esse saber que estava na mão dos árabes e traz para a Europa. Isso é a tecnologia dos românicos, da arquitetura românica. Um pouco mais tarde, lá pelo ano 1000, há a primeira cruzada da Europa, e nessa primeira cruzada eles tomam Jerusalém. E Jerusalém, mesma coisa. Os cruzados têm que fazer castelos, têm que construir defesa, muralhas, etc., etc. Vão utilizar o saber fazer local e, com isso, vão aprender a construir coisas fortes, resistentes, altas, gigantescas, etc. E, entre outras coisas, por exemplo, o arco de ogiva, o arco pontudo, né? Sim. E é de lá que vem esse arco, que há pouco ainda no românico, mas vai ser uma das características fundamentais do gótico, né? O arco assim. Isso para dizer que todo o conhecimento da construção vem no fundo do Oriente e é importado através de guerras, dois tipos de guerras, uma para expulsar os árabes, outra para tomar Jerusalém, essa coisa toda. Não há uma tradição direta entre a antiguidade e a construção românica e a gótica posteriormente. O gótico, por sua vez, mais ou menos 1150 até 1400, por aí, é um período de transição. Sai desse clima de igualdade no nível do trabalho, de decisão coletiva, etc., e vai terminar com a instauração da manufatura. Essa mudança é muito difícil ser seguida, porque ela faz-se dar em vários lugares e em regiões da Europa muito variadas, etc. E a gente perde um pouco o fio da meada. Quando a gente está num lugar estudando ali, a gente perde um pouco a visão de conjunto. O que eu fiz nos meus livros é criar uma espécie de história tipo ideal, como do Weber, né, do Max Weber. É um esquema meio frouxo, meio vago, que, segundo lugar em que eu aplico, ele se adapta àquela situação. É a ideia do tipo ideal do Weber, personagem bastante importante da história do pensamento europeu. Os exemplos que eu dou sempre nos meus livros saltam de um lugar para outro, etc., porque é impossível você fazer uma história num só lugar em que você se perde naqueles meandros todos da localidade. Para não se perder, é preciso fazer um grande esquema e aplicar esse esquema com delicadeza nos casos concretos, né?
O que acontece nas cidades há dois fatores, eu acho, fundamentais. O primeiro é que logo se descobre que a construção produz riqueza, os construtores ganham bastante dinheiro. E as cidades começam a se querer mostrar a importância de tudo isso, né? E constroem catedrais e outros edifícios bastante monumentais. Aí começa a aparecer uma certa disputa. A cidade, não existe país ainda a essa altura. Existem cidades de sua região e é uma economia ainda urbana que predomina nesse momento. E essas catedrais vão começar a querer atrair comerciantes, festas, romarias, etc., etc. E começam a construir catedrais, logo cedo. O gótico começa por volta de 1150, com igrejas já góticas bastante importantes, né? O Pedro Arantes desenvolveu um conceito que é bastante interessante nesse momento, que é o conceito de renda da forma. Ele extraiu esse conceito do Museu do Guerre, em Bilbao. O Guerre lá fez um amassado horroroso, que é um museu, e aquilo era tão estranho, tão absurdo, que começou a atrair muito visitante. E Bilbao começou a gente via, o comércio se desenvolvendo, etc, etc, etc. Bilbao, que era uma cidade de decadência, ressuscitou e começou a crescer com aquela coisa medonha lá dentro. E na Idade Média foi mais ou menos a mesma coisa. Cada catedral queria ser mais importante, mais bonita, mais atraente do que a vizinha, para ver se as romarias, de vez de irem para lá, vinham para cá. As festas, de vez de serem lá, seriam aqui. Porque as catedrais, nessa época, eram o que a gente chama hoje de sala polivalente. Acontecia tudo lá dentro. Primeira capacidade, quase todas as catedrais podem receber muito mais do que a própria população da cidade. Elas são enormes, né, para a população das cidades da época. Em segundo lugar, quando não tinha festa religiosa, essa coisa, tampavam os santos com um paninho e lá dentro tinha as atividades mais variadas, né? Por exemplo, na Catedral de Estrasburgo, tem um órgão, e o órgão às vezes imita a fala humana, sabe? Sabendo manipular. E lá o órgão, e tem aqueles papeizinhos cheios de furos, né, que vão passando e vão tocando o órgão. E na Catedral de Estrasburgo, o órgão toca músicas bastante indecentes, bastante pornográficas, né, dentro da catedral, no órgão da catedral. Tampava, fazia uma festa do carnaval, e aí eram canções que não tinham nada de religiosas. Na Catedral de Paris, por exemplo, do transepto, quer dizer, o braço da cruz, assim, o braço mais curtinho, num desses braços do transepto tinha uma bolsa de valores instalada. Trocavam ações e dividendos. Gente vinha mostrar coisas curiosas, faziam feiras, enfim, faziam de tudo lá dentro. Era o centro da cidade, no sentido religioso e no sentido laico também. Mas aí era importante essa competição. O que acontece é que precisava atrair gente, precisava embasbacar a população. Aí começou aquele campeonato de altura do prédio, de fazer umas construções aparentemente malucas, né? Imagina um feixe de coluninha fina, de 10, 12 metros de altura, um negocinho desse tamanho, assim. Evidentemente que é mentira, a pedra era grande e aquilo tudo era recortado numa pedra só, né? Mas a impressão que a gente tem é que tem aqueles fileitinhos que vão lá em cima, se cruzam lá a 80 metros de altura, e assim por diante. E o prédio não cai, é estreito e alto e não cai. Lá fora tem um monte de muletas que a gente não vê de dentro, que se chamam arcobotantes, né, que seguram aquela coisa toda. A catedral é feita para iludir
A catedral é feita para mentir. A construção, não é construção, é mise-en-scène, é teatro, é pura teatral. E mais ainda, porque hoje em dia a gente vê essas catedrais brancas de pedra, essa coisa toda, mas eram coloridíssimas, e coloridas de uma maneira cafajeste mesmo. Cada coluninha dessas tinha uma cor diferente. Enfim, a estética do gótico é um teatro de ilusões. Eu vou agora falar um pouco mais das equipes de trabalho de uma prática nova, de uma prática emancipatória. Voltamos na história, para trás um pouco, para ver lá no começo quais eram as grandes características da transformação que houve no gótico. Fundamentalmente, a arquitetura, nesse momento, se separa completamente do canteiro e passa a desenvolver uma plástica que não tem nenhuma relação com a atividade construtiva pura. Ao contrário, há toda uma tendência sempre de esconder a verdadeira construção, o verdadeiro trabalho de fabricação. Esse divórcio é fundamental para garantir a subordinação do trabalho. Vocês sabem que a manufatura, a subordinação do trabalho não é ainda real, como é na indústria, que é total. Mas é uma subordinação parcial, porque o saber e o saber fazer estão na mão dos trabalhadores. E é fundamental, então, retirar deles a autonomia formal para que eles não dominem completamente o canteiro de obras. Se não houver o projeto diferente que impõe uma linguagem heterônoma, o canteiro poderia ser absolutamente autônomo. Até o fim do século XIX, nada pode ser construído se não contar com o saber e o saber fazer dos operários. No século XX, isso é um pouco superado, graças à substituição dos materiais, o concreto e o ferro, que substitui a madeira e a pedra. Os sindicatos, as corporações da pedra e da madeira eram a base da resistência operária. O fato da subordinação formal é muito violenta, porque ela exige do operário, ao mesmo tempo, autonomia e obediência, portanto, heteronomia. Ele deve obedecer ao projeto que não é deles, mas na produção, como o saber fazer estão na mão dos operários, é preciso introduzir essa ruptura, esse corte, e a arquitetura é que responde a essa função de cortar a autonomia dos operários. Isso vai ficar para sempre, e vai ser a grande marca da arquitetura, o fato de ele ter que fornecer um projeto heterônomo, feito completamente à distância do canteiro de obras. Nós, por uma prática nova, devemos voltar atrás, eliminar essa subordinação formal e tentando dar, e pouco a pouco, uma real autonomia ao corpo produtivo, que começa dentro dos termos da manufatura serial, que era a nossa naquele período, nos anos 60, o ponto fundamental, o ponto crucial, é redevolver a autonomia ao canteiro de obras, ao corpo produtivo formado pelos trabalhadores, os arquitetos e todos os que estão colaborando num determinado projeto. Entretanto, isso tem que ser reconstituído, porque o processo de trabalho, nós falamos há pouco, espicaça, destroça, arrebenta em frangalhos cada métier. O primeiro passo de uma prática antecipatória, eu acho, é reconstituir a autonomia das equipes, refazer com que elas retomem o controle de si mesmas. Há uma frase do Marx que eu gosto muito, que se aplica perfeitamente a isso que eu estou falando. Diz o Marx: para defender a liberdade numa esfera, e mesmo para compreendê-la, me é preciso tomá-la no que ela tem de essencial, e não em suas relações exteriores. Agora vem o fundamental. No sistema da liberdade, cada um dos seus mundos não se move em volta do salto central da liberdade, senão movendo-se em volta de si mesmo.
Isso é um texto de um artigo que ele escreveu, a deliberação da Sexta Dieta Renana. É esse o esforço primeiro que nós devemos fazer. Isso é, para constituir uma liberdade comum e global, contraditoriamente, paradoxalmente, nós temos que começar dividindo, separando as equipes e dando a cada uma delas total autonomia para que elas se reconstituam, se reformem, retornem à sua inteireza. Por isso que é importantíssimo aquilo que nós falamos também, essa sequência das equipes, que uma faça o seu trabalho completamente, depois vem a outra, etc., na somatória de etapas bem diferenciadas e bem independentes umas das outras. Eu uso quase sempre uma metáfora que meu filho diz que é músico, diz que não é boa, que é a metáfora do jazz. Eu vou repetir, apesar dos conselhos dele, para eu substituir isso por uma outra metáfora, que é a metáfora do jazz. Você sabe que no jazz, de vez em quando, o grupo toca junto, um trecho, e esse trecho, portanto, é escrito, porque eles tocam juntos. Uma melodia, um tema, coisa desse tipo. E depois, as improvisações. Cada grupo de instrumentos improvisa num tempo, em torno do tema central, o que eles podem fazer livremente. Aí não há mais texto escrito, partitura escrita, mas improvisação. Na construção, na sucessão das equipes, é possível fazer isso também. Isso é, cuidar somente dos lugares, o arquiteto e toda a equipe, cuidar fundamentalmente em detalhe dos lugares em que duas ou três equipes se cruzam fatalmente. O exemplo, por exemplo, de um cano de esgoto que tem que passar, atravessar uma laje, tem que deixar uma espera para que passe o tubo, etc, etc. E é importantíssimo escrever em conjunto, detalhar em conjunto os nós, como eu chamo, em que as várias equipes se cruzam, e deixar as equipes se autodeterminarem completamente fora desses nós. Eu vou mostrar isso nas ilustrações que estão sendo mostradas aqui. Vocês já viram que, de vez em quando, por exemplo, há um cano de eletricidade que passa em frente a uma parede, nunca dentro, porque todos os trabalhos, isso também é importantíssimo, devem permanecer aparentes, não por causa da questão da verdade construtiva, se bem que também tenha alguma relação com isso, mas fundamentalmente para que cada trabalho mostre o melhor, seja o melhor que ele pode ser. Atualmente, por exemplo, a alvenaria é pessimamente feita em geral, porque todos sabem que ela vai ser arrebentada para passar o cano, que depois ela vai ser rebocada e a gente vai esconder tudo. E a obra fica uma obra que praticamente fetiche, porque a gente não vê de onde e como a obra nasce, se desenvolve e é feita. Isso tem uma importância muito grande, por exemplo, para as crianças. Eu me lembro que nós fizemos algumas escolas para Mayumi, e a Mayumi nos pedia que fizéssemos isso puséssemos os encanamentos todos para fora, para a criança entender que quando ela aperta um botãozinho aqui e acende a luz lá, há um percurso que ela pode ver fisicamente, né? É importantíssimo que todos os trabalhos, quando pode, evidentemente, possam ser vistos claramente. Nós não revestimos praticamente nada, só nos banheiros e cozinhas, áreas úmidas que precisaria proteger da umidade. Mas eram os únicos lugares em que havia, por exemplo, revestimento. E no resto do tempo, todos os métiers, todas as equipes deixavam o seu trabalho aparente. Nunca embutíamos tubulação, nunca escondíamos nada que pudesse ficar aparente. Só isso, só esse cuidado de fazer com que uma equipe sucedesse a outra no tempo, pudesse fazer cada etapa completamente como se fosse um capítulo da produção da casa. Só esse cuidado, e usando os melhores materiais que dispunhamos na época, não de luxo, mas materiais de base, mas de excelente qualidade, nós obtínhamos uma economia média de 30% com relação ao preço habitual
das obras naquele período. Nós foi, aliás, para a própria Mayumi, numa escola, nós tínhamos uma verba para uma escola e conseguimos fazer duas, uma verba de uma. Obtínhamos uma economia de 50%. Quando a gente começa a detalhar passo por passo da produção, aí é que nós vemos a quantidade de absurdos que a técnica de denominação, que a técnica para poder bem explorar os operários, introduz na construção. Idealmente, nós deveríamos poder separar a técnica de construção da técnica, mas elas se encontram tão embrenhadas uma na outra, tão misturadas, que é difícil esse trabalho. Nós já insistimos há pouco sobre esse aspecto. E é esse movimento da liberdade das unidades que vai produzir, finalmente, o corpo produtivo. Por incrível que pareça, é separando as unidades, cada uma podendo se organizar em torno da própria racionalidade. É aí que nós vamos conseguir realmente formar um trabalhador coletivo. É bastante conhecido na dialética, é você separando, que depois você consegue juntar corretamente, né? Você, na nossa dispersão, na dispersão do pensamento, é pondo esse pensamento no mundo que nós podemos o ver e que conseguimos concebê-lo na sua totalidade. Isso é obra de arte, né? Um dos cuidados que nós tínhamos também para uma prática emancipatória é o seguinte: nunca usar o argumento estético, nunca, de maneira nenhuma, porque a gente não imagina como nosso olho, nossa cabeça, nosso comportamento está viciado com essa plástica do escondimento, essa plástica do disfarce, essa plástica do imóvel e não do processo. E posso garantir para vocês, eu acho que vocês viram, esse tipo de cuidado produz um tipo de estética nova, um tipo de plástica nova, que é uma plástica da somatória, que não é uma plástica do conjunto, do traço, do traçado, mas é uma plástica no qual nós percebemos a conjunção progressiva do fazer. O Hegel tem uma frase que eu gosto muito: o sujeito é o movimento dos seus predicados. O corpo coletivo do canteiro é o movimento dos seus predicados. Predicados aqui seriam cada equipe de trabalho. O coletivo vai nascer quase que espontaneamente quando cada parte vai usar o melhor que pode da sua técnica, com os melhores materiais, e sabendo que aquilo fica aparente. Eu vou falar hoje também da minha preferência por cooperativas de produção. Eu acho que nós devíamos organizar, desde que possível, cooperativas de produção operárias, não financiadas pelo Poder Central, mas por verbas especiais para cooperativas. Há um exemplo que eu nunca pude estudar direito, que eu queria dar, inclusive pedir para vocês que, se pudessem, estudassem e examinassem. É uma cooperativa que existe na Espanha. Ela foi fundada na década dos anos 50, ainda sob a ditadura do Franco. É uma manufatura que ainda sobrevive há 70 anos, mais ou menos. Eles constituem o 7º grupo econômico da Espanha, em importância. É o primeiro grupo em importância do País Basco, o mesmo que já citamos, um prédio do Guerre há pouco. Eles reúnem 40.000 pessoas atualmente e tem mais de 200 empresas nesse grupo, todas em cooperativas. Não os salários, infelizmente, não são absolutamente iguais, mas a diferença é o maior salário é 3 vezes maior que o menor, sendo que nos Estados Unidos, nas empresas em geral, isso é 400 vezes. O salário dos dirigentes são 400 vezes maiores do que o dos trabalhadores de base.
todas as decisões são tomadas coletivamente por todo esse grupo, em assembleias e etc. Tem um monte de direitos. Eu tenho o site para visitar essa empresa, só que eu não sei fazer isso, então não faço. Mas acho que é um exemplo que deveria ser estudado. Eu quero terminar agora dizendo o seguinte: eu geralmente falo muito da usina e do MST, das experiências de construção nesses dois lugares. Eu acho que essas experiências são fundamentais, porque lá realmente as relações de produção são já de outro tipo, são transformadoras e transformadas. Só que eu pediria que essa intervenção sobre a usina e o MST fosse feito pelo Pedro Arantes e pelo João Marcos, que participam e têm trabalhos nesse caso. Eles têm muito mais autoridade, apesar de eu adorar essas duas coisas, mas eles têm muito mais autoridade do que eu. E acho que essas experiências também precisam ser contadas nos nossos seminários agora, precisam ser debatidas, e há mais outras que eu desconheço. Por exemplo, eu desconheço as atividades da Silk com as favelas. Eu acho que são experiências importantes que deveriam e poderiam vir a ser apresentadas ao conjunto nosso. Faz parte essencial do que seriam as práticas emancipatórias que nós queríamos desenvolver. Infelizmente, vocês sabem que a arquitetura nova não tem uma experiência em casas populares muito grandes. Tínhamos um projeto gigantesco em Cotia de casas populares, que infelizmente não foi feito por desacordo entre administradores e financiadores. Mas não tivemos, as nossas experiências sempre foram em casas de amigos ou, mais diretamente, em escolas. Eu agradeço imensamente a vocês e vamos debater. Obrigado.